Rifleman. The Rifleman, ou O Homem do Rifle no Brasil, é uma série de faroeste americana para a televisão, produzida em preto e branco durante o período de 1958 a 1963, com um total de 5 temporadas e 168 episódios, com duração de 25 minutos cada. No Brasil, a série foi bastante assistida quando lançada, mas, infelizmente, não foi reprisada nos anos que se seguiram. É estrelada por Chuck Connors como o rancheiro Lucas McCain e Johnny Crawford como seu filho, Mark McCain. A história é baseada no período entre os anos de 1870 e 1880, na cidade fictícia de North Fork, situada no território do Novo México. Foi exibida pela rede ABC de televisão, tendo o seu primeiro episódio ido ao ar no dia 30 de setembro de 1958 e o último em 8 de abril de 1963. A sua produção foi realizada pela companhia Four Star Television Company. Foi uma das primeiras séries do horário nobre da televisão americana a mostrar um pai viúvo criando sozinho uma criança, no caso, seu filho. A série conta as aventuras de Lucas McCain, que foi tenente do 11º Regimento de Infantaria do estado de Indiana, veterano da Guerra Civil e viúvo. Após a morte da esposa, decide comprar um rancho próximo à cidade de North Fork para viver junto com seu filho Mark. Porém, tem pouco tempo para o rancho e o filho, ocupando-se sempre em auxiliar os moradores do povoado. O tema de abertura no início de cada episódio mostra McCain andando pela rua da cidade enquanto dispara rapidamente seu rifle modelo Winchester 4440 de 1892, o qual teve modificado seu gatilho e sua alavanca, obtendo assim uma maior rapidez durante o seu manuseio. Seu maior dom era a habilidade e velocidade em usar esta arma. Foi isto que lhe valeu a alcunha de O Homem do Rifle. Durante o decorrer da série, entrou para a história uma bela, maravilhosa e corajosa donzela, chamada Lou Mallory, interpretada pela atriz Patricia Blair, que se apaixonou por McCain. Isto causou um grande dilema em sua vida, pois vivia indeciso entre o amor de Lou e a memória de sua falecida esposa, tendo ao seu lado seu filho para lembrá-lo sempre do passado. A série foi criada por Arnold Levin e desenvolvida por Sam Peckinpah, que se tornaria diretor de vários faroestes. Foi Sam quem escreveu e dirigiu muitos episódios iniciais, baseou muito dos seus personagens e tramas em sua própria infância vivida em um rancho. O rifle Winchester, modelo 1892, foi projetado por John Moses Browning, que foi um designer americano de armas de fogo. Desenvolveu muitas variedades de armas militares, civis, cartuchos e mecanismos de armas, muitas das quais ainda estão em uso em todo o mundo. É considerado um dos designers de armas de fogo mais bem-sucedidos do século XX. Registrou 128 patentes de armas durante toda a sua vida. John Moses fez sua primeira arma de fogo aos 13 anos, na loja de armas de seu pai, e recebeu sua primeira patente em 7 de outubro de 1879, aos 24 anos de idade. O rifle era um anacronismo, já que a série foi baseada em um período de 12 anos antes de John Browning projetar qualquer rifle. Mais de 500 atores foram convidados e participaram em mais de 970 papéis que foram creditados durante o período de 5 anos da série. Como já foi mencionado no início, a série foi cancelada em 1963. Acredita-se que o motivo foi desentendimentos entre o escritor Sam Peckinpah
e os produtores da companhia Four Star Television Company. A partir deste momento, vamos ver o que aconteceu aos principais atores da série The Rifleman. John Harmon foi um ator norte-americano. Sua carreira abrangeu 5 décadas e quase 300 papéis entre filmes para o cinema, como também séries e filmes para a televisão, participando em uma ampla variedade de gêneros. Em O Homem do Rifle, apareceu em 12 episódios, como Ed Halstead, proprietário e funcionário do Hotel Madeira. Sua primeira atuação foi no 7º episódio, intitulado Duelo de Honra. Seus papéis para a televisão mais notáveis foram nas séries O Homem do Rifle, Bonanza, Perry Mason e Star Trek, ou Jornada nas Estrelas. Em seus últimos anos, tornou-se um comerciante de livros usados em Los Angeles. Nasceu no dia 30 de junho de 1905, na cidade de Hitsville, no estado de Washington, Estados Unidos. Faleceu no dia 20 de agosto de 1985, no bairro de Woodland Hills, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 80 anos de idade. John sofreu um acidente vascular cerebral cerca de um ano antes de morrer, por insuficiência cardíaca. Foi cremado e teve suas cinzas espalhadas. Manteve-se em atividade desde 1935 a 1985. Sarah Hope Summers, mais conhecida como Hope Summers, era uma atriz norte-americana. Em 1950, tinha mais ou menos 50 anos quando chegou a Hollywood para dar início à sua carreira. Fez sua estreia na televisão em 1951, na série Hawkins Falls, mas foi no ano de 1958 que se destacou e ficou mais conhecida ao interpretar a personagem Harry Denton, proprietária do armazém principal da cidade, na série O Homem do Rifle. Foi casada uma vez. Nasceu no dia 7 de junho de 1896, na cidade de Metton, Illinois, Estados Unidos. Faleceu no dia 22 de junho de 1979, no bairro de Woodland Hills, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 83 anos de insuficiência cardíaca. Está sepultada na seção maçônica do cemitério de Mountain View, na cidade de Walla Walla, Washington, Estados Unidos. Manteve-se em atividade desde 1950 a 1978. Joanne Taylor foi uma atriz norte-americana de teatro, cinema e televisão. Iniciou sua carreira em 1949 no histórico Teatro Pasadena Playhouse, que fica localizado na Avenida El Molino, número 39, na cidade de Pasadena, Califórnia, Estados Unidos. Ficou mais conhecida ao interpretar Millie Scott, a proprietária do armazém principal da cidade, na série O Homem do Rifle, no período de 1960 a 1962, durante 18 episódios. Em 1953, Joanne casou-se com Leonard Freeman, que mais tarde tornou-se o criador da série Hawaii 5-0. O casal teve 3 filhas. Depois que seu contrato encerrou na série, em 1962, ela se aposentou para se dedicar à família, principalmente às suas filhas. Com o falecimento do seu marido, Leonard Freeman, em 1974, após uma cirurgia cardíaca, passou a administrar a empresa Leonard Freeman Productions e os negócios relacionados à série Hawaii 5-0. Casou novamente em 1976, divorciando-se em 1980. Nasceu no dia 18 de agosto de 1929, na cidade de Geneva, Illinois, Estados Unidos. Faleceu no dia 4 de março de 2012, na cidade de Santa Mônica, Califórnia, Estados Unidos, aos 82 anos de idade, de causas naturais.
Estava acompanhada pelas 3 filhas, 2 irmãos e 6 netos. Foi ativa desde 1949 a 1989. Jo Wayne Taylor tinha 1,69 m de altura. Seguem algumas imagens da atriz quando jovem. Harlan Ward foi um ator bastante ativo. Interpretou uma vasta quantidade de personagens como detetives, médicos e ministros, isto em filmes para o cinema, como também séries e filmes para a televisão. Entre 1958 e 1962, na série O Homem do Rifle, interpretou John Hamilton, que era o presidente do Banco Central da cidade de North Fork, ou o North Fork Bank. Apareceu em 18 episódios, fazendo sua estreia no 8º episódio intitulado The Safeguard. Ao longo de sua carreira de 40 anos em Hollywood, apareceu em mais de 180 filmes e séries para a televisão, incluindo vários faroestes. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu às Forças Especiais norte-americanas. Foi casado 2 vezes. Nasceu no dia 6 de novembro de 1917 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Faleceu no dia 13 de março de 1980, também em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 62 anos de idade. Tanto a causa da sua morte quanto o local do seu sepultamento são desconhecidos. Anteriormente, acreditava-se que o ator teria sido sepultado no Cemitério Nacional de Los Angeles. Porém, uma nota emitida pelo cemitério afirma que não há registro algum de seu enterro lá ou em qualquer outro cemitério. No filme, intitulado I Wanted Wings, fez sua estreia em 1941 e no filme de comédia Covert Summer fez sua última participação em 1979. Portanto, foi ativo de 1941 a 1979. Joey Higgins foi um ator de filmes e séries para a televisão. Destacou-se fazendo comerciais e anúncios de serviços públicos como xerife. Em 1958, na série O Homem do Rifle, interpretou o ferreiro Neil Swenson. Foi casado 2 vezes e teve um casal de filhos chamados Brian e Valerie. Nasceu no dia 12 de julho de 1925 em Longsport, Indiana, Estados Unidos. Tinha 1,73 m de altura. Faleceu no dia 15 de junho de 1998 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, um mês antes de completar 73 anos. A causa de sua morte foi um ataque cardíaco. Foi cremado no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood, e suas cinzas foram espalhadas no Oceano Pacífico, ao norte de Los Angeles, por seus 2 filhos, Brian e Valerie. Iniciou sua carreira de ator aos 9 anos de idade, em 1934, e manteve-se ativo até a sua morte em 1998. Bill Quinn era um ator norte-americano de filmes para o cinema, assim como séries e filmes para a televisão. Atuou em mais de 150 papéis ao longo de uma carreira de 7 décadas, começando no filme mudo intitulado No Mother to Guide Her, ainda criança, no ano de 1923, encerrando sua carreira em 1989 no filme Jornada nas Estrelas, A Fronteira Final. Em O Homem do Rifle, interpretou Frank Sweeney, o barman do salão da cidade de North Fork. Foi casado apenas uma vez com Mary Catherine Holden, de 1940 até a sua morte em 1994. O casal teve 3 filhos. Nasceu no dia 6 de maio de 1912 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Faleceu no dia 29 de abril de 1994 na cidade de Camarillo, Califórnia, Estados Unidos, 7 dias antes de completar 82 anos de idade, de causas naturais. Foi ativo
desde 1923 a 1989. Está sepultado no San Fernando Mission Cemetery, no condado de Los Angeles, Estados Unidos. Peter Paul Fix foi um ator norte-americano de cinema e televisão, mais conhecido por seu trabalho em faroestes. Apareceu em mais de uma centena de filmes e dezenas de séries para televisão ao longo de uma carreira de 56 anos, que abrange o período de 1925 a 1981. Tornou-se mais conhecido por interpretar o Marechal Michael Torrance na série O Homem do Rifle, de 1958 a 1963. Iniciou sua carreira no filme The Perfect Clown, ou O Palhaço Perfeito, de 1925, onde fez sua primeira interpretação aos 24 anos de idade. Atuou pela última vez na série americana dramática intitulada Queen's M.E., que foi transmitida pela rede NBC de televisão no período de 1976 a 1983. Foi casado 2 vezes e teve um filho. Nasceu no dia 13 de março de 1901, no vilarejo de Dobbs Ferry, no condado de Westchester, no estado de Nova York, Estados Unidos. Tinha 1,82 m de altura. Faleceu no dia 14 de outubro de 1983, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 82 anos de insuficiência renal. Está sepultado no Woodlawn Memorial Cemetery, na cidade de Santa Mônica, estado da Califórnia, Estados Unidos. Manteve-se ativo de 1925 a 1981. Johnny Crawford é um ator, cantor e músico norte-americano. Tornou-se famoso aos 12 anos ao interpretar Mark McCain, o filho de Lucas McCain, na série O Homem do Rifle. Antes de participar da série, John era membro do Mickey Mouse Club, que é um programa de televisão americano de variedades, o qual foi transmitido intermitentemente de 1955 a 1996, retornando este ano de 2017 para as mídias sociais. As crianças que participam deste clube são chamadas de Mousekeeters. Foi casado uma vez e não constam informações sobre filhos. Atualmente encontra-se separado. Nasceu no dia 26 de março de 1946 em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Completou 71 anos no presente ano 2017. Manteve-se ativo desde 1954 a 1999. Patsy Lou Blake, ou Patricia Blair, foi uma atriz norte-americana de cinema e televisão. Tornou-se mais conhecida, principalmente na televisão, entre os anos de 1950 e 1960. Em 1962, estrelou como Lou Merrill na série O Homem do Rifle, substituindo a atriz Joanne Taylor. Patrícia fez par romântico com o ator principal Chuck Connors, que interpretou o rancheiro e viúvo Lucas McCain, o qual tinha um filho chamado Mark McCain. No total, Patrícia atuou em 22 episódios. Em 1964, foi convidada para interpretar Rebecca Boone, aceitando imediatamente. Participou em todas as 6 temporadas da série Daniel Boone, desde 1964 até o seu encerramento em maio de 1970. A série foi exibida pela rede NBC de televisão. Patrícia atuou junto aos atores Fess Parker, Darby Hinton, Veronica Cartwright e Ed Ames. Foi casada uma vez e não constam informações sobre filhos. Nasceu no dia 15 de janeiro de 1933, na cidade de Fort Worth, no estado do Texas, Estados Unidos.
Tinha 1,75 m de altura. Faleceu no dia 9 de setembro de 2013, na cidade de North Wildwood, no estado de New Jersey, Estados Unidos, aos 80 anos de câncer de mama. Foi cremada e suas cinzas dadas à família. Manteve-se ativa desde 1955 a 1979. Kevin Joseph Aloysius, ou Chuck Connors, foi um ator norte-americano, escritor, jogador profissional de basquete e beisebol. É um dos únicos 12 atletas da história dos esportes profissionais americanos a ter jogado a competição da Liga Principal de Beisebol e da Associação Nacional de Basquetebol. Sua carreira de ator no cinema e em séries para televisão perdurou durante 40 anos. Tornou-se mais conhecido ao interpretar por 5 anos consecutivos o personagem Lucas McKay na altamente classificada série da rede ABC de televisão The Rifleman, ou O Homem do Rifle. Chuck era o filho mais velho de Marcella Neil Londrigan e Alban Francis, ou Alan Connors, os quais eram imigrantes de descendência irlandesa. Tinha uma irmã mais nova, que se chamava Gloria. Segundo o Censo Federal de 1930, seu pai, sua mãe e todos os seus avós eram nativos da província de Newfoundland, que se localiza mais a leste do Canadá. Seguem duas belas imagens da província de Newfoundland, no Canadá. Desde sua infância, Connors não gostou de seu nome Kevin. Procurou por outro durante um bom tempo. Tentou usar os nomes Left e Stretch, mas não deu certo. O nome Chuck surgiu sem ter sido pensado ou programado. Durante seu tempo como jogador na equipe de beisebol do Seton Hall, ele gritava repetitivamente para o lançador de sua posição na primeira base a frase "Chuck it to me, baby", me mande. Foi assim que o resto de seus companheiros de equipe e seus espectadores nos jogos da universidade o apelidaram de Chuck. Logo após, passou a se chamar Chuck Connors. Chuck percebeu que não se queria como jogador profissional. Após ser visto em campo por um diretor de elenco da Metro Goldwyn Mayer, foi convidado a atuar e aceitou participar do filme intitulado Pat and Mike, de 1952. Foi assim que deu início à sua carreira de ator. Para conseguir o papel de Lucas McKay em O Homem do Rifle, Chuck teve que disputar e vencer 40 outros candidatos. Em 1958, logo ao iniciar, a série atingiu um alto índice de audiência, ficando em 4º lugar, atrás apenas de outros 3 faroestes famosos, os quais foram Gunsmoke, Wagon Train e Heavy Gun Will Travel. Este ficou conhecido aqui no Brasil como Paladino. Havia 3 rifles fabricados especialmente para o show, 2 idênticos da marca 4440 Winchester modelo 1892. Um foi usado no show, o segundo como reserva, e o terceiro era uma versão espanhola chamada de El Tigre, usada no coldre da cela. Chuck casou-se 3 vezes. Conheceu sua primeira esposa, Elizabeth Jane Riddell Connors, em um de seus jogos de beisebol. O casamento foi realizado no dia 1º de outubro de 1948. O casal teve 4 filhos, Michael, Jeffrey, Stephen e Kevin. Porém, o divórcio foi realizado em 1961. Sua segunda esposa foi Kamala Dave Press. Casaram em 1963 e o divórcio aconteceu em 1972. A sua terceira esposa foi Faith Quavers. Casaram em 1977 e o divórcio aconteceu em 1980.
Nasceu no dia 10 de abril de 1921 no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Tinha 1,96 m de altura. Começou a fumar em 1940. Durante muitos anos, ele fumou 3 carteiras de cigarros Camel por dia, até que desistiu do hábito em meados da década de 1970, embora depois ocasionalmente continuasse a fumar, prejudicando sensivelmente o pulmão. Isto o levou a falecer no dia 10 de novembro de 1992, no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, aos 71 anos de pneumonia, decorrente de um câncer no pulmão. No momento de sua morte, sua companheira era Rosemary Granley. Está sepultado no San Fernando Mission Cemetery, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Nesta imagem, vemos o local exato do seu túmulo. Aqui, ao lado da sua lápide, o seu velho companheiro, o rifle Winchester 4440, modelo 1892. Esta foto foi registrada no dia 15 de agosto de 1992, 3 meses antes do seu falecimento. Manteve-se ativo de 1952 a 1991. Aqui deixo a minha sincera homenagem a esta fantástica série, como também a toda a equipe e atores maravilhosos que nos faziam e ainda nos fazem sonhar. Com certeza, todos estão e sempre estarão em nossos corações. Especialmente você, Chuck Connors, o nosso saudoso e eterno The Rifleman, o homem do rifle. Dê o primeiro passo. Pode ser ainda hoje, neste momento. Você descobrirá, tudo se tornará luz. Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequenino. Você verá, tudo vai se transformar. Dê o primeiro passo. Este, com certeza, será um marco de passagem para uma vida melhor. Um ato de coragem de quem quer acertar e encontrar o caminho da luz, o caminho para Deus. Dando o primeiro passo, aquele que vem do coração, da alma, do espírito imortal, descobrirás então que o sofrimento, as dores e as tristezas começarão a aliviar. Dê o primeiro passo, perdoando alguém, amando alguém, se amando também, fazendo o bem. Dê o primeiro passo, eleve seu pensamento ao alto, feche os olhos, abra seu coração, sua alma, seu espírito e descobrirás a luz divina, a luz eterna. Descobrirás Jesus, a cura para todas as nossas aflições. Jesus é o primeiro passo que nos levará ao caminho da salvação, à luz divina, à vida eterna, a Deus. Que Deus abençoe a todos. Assim seja. Amém.